Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo rápido e bem resumido sobre um projeto que eu fiz com o Spring Security. O intuito dele é cadastrar um usuário, ver quais são as permissões que ele tem e nisso dizer para ele o que ele pode fazer ou não. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do projeto, explicar alguns conceitos legais que o Spring Security traz pra gente, que ele consegue fazer toda a parte de autenticação e de autorização. Então, aqui está o repositório. Posso deixar o link aqui do repo na descrição do vídeo. E vou abrir aqui rapidinho a documentação do Spring Security para ir me baseando para explicar algumas coisas. Aqui tem umas imagens bem legais que a gente consegue explicar. Então, vamos lá. Antes de começar, para explicar básico o funcionamento do projeto, qual que é o intuito dele. Então, nas controllers a gente tem as nossas rotas, os endpoints que a nossa API expõe para o front. Aqui então eu tenho as rotas de autenticação e as rotas do usuário. Na minha pasta config eu vou trazer algumas configurações de segurança para a nossa aplicação. Então aqui dentro da classe security config. Dentro do domínio, então, eu tenho as minhas classes que são modelos do banco de dados, eu tenho algumas exceptions aqui para dentro do usuário, eu tenho algumas DTOs, e elas vão se resumir em auth, então, DTOs que eu preciso na hora de fazer a autenticação do usuário, algumas coisas de authorities, então, como que as authorities estão modeladas no banco e qual que é o meu menu de authorities, mesma coisa acontece para roles. E o usuário é como está o modelamento do usuário no banco de dados e a DTO que eu utilizo para criar. Filtro, então a gente vai ter um filtro para receber o token do usuário autenticado no final do processo, no caso. Então ele se autentica, passando o e-mail e senha para a gente. Depois a gente retorna um token para ele. Ele devolve esse token para a gente em futuras chamadas e é através desse token JWT que a gente vai ver quem é o usuário, quais são as permissões que ele tem e se o que ele está chamando pode de fato ser acessado por ele ou não, se ele tem essa autoridade, essa autorização no caso, de fazer isso. Em repository então estão as interfaces que estão no JPA para fazer as consultas, como não é uma aplicação muito complexa, elas ficaram ali com uma ou duas consultas só. E na Surface está a nossa regra de negócio. Então, tá as nossas validações, as nossas funções que chamam as repositories e etc. Bom, em úteis aqui a gente tem alguns métodos que nos vão auxiliar para controlar as exceções gerais da nossa aplicação, com o controller device e também um objeto aqui para gerar a resposta para o front-end, através dos endpoints REST no caso. Bom, dito isso, como que se dá o fluxo então, de forma bem resumida, depois eu volto explicando detalhado. Em Auth Controller, o usuário primeiro então acessa a rota de cadastro, ele passa username, e-mail, senha, as roles que ele tem e as authorities que ele tem, e já vou explicar detalhado o que são esses carinhas. A gente faz o hash da senha dele. A gente constrói o usuário, então pega as roles, acha quais são no banco, coloca dentro do nosso objeto, do nosso usuário e salva isso no banco de dados. Opa. E salva isso no banco de dados. Então, usuário cadastrado, e aí aqui a gente já pode retornar para ele. Aqui a gente já pode retornar para ele o usuário que foi cadastrado por ele, que ele acabou de cadastrar. Logo depois disso, ele tem que fazer a autenticação dele, então ele se cadastrou e faz a autenticação depois. A gente poderia já autenticar ele, já retornar para ele os dados, mas aqui o que separar os endpoints é justamente porque o foco está nessa autenticação e nessa autorização. Então quando ele se autentica, ele manda para a gente o username dele e o password, que na verdade esse username a gente vai tratar como e-mail. O username que eu digo é mais uma convenção que o pessoal do Spring Security utiliza na hora de autenticar, username e password. Mas no nosso caso a gente vai buscar pelo e-mail no nosso banco de dados.
Então, no Auth Service, a gente faz a questão de buscar o usuário pelo e-mail dele, fazer o match das senhas, se a gente acha, e retornar o JWT para ele, o token que diz para ele que ele está autenticado, caso ele esteja. Se não, a gente tem as exceções lançadas de Bad Credentials para ele receber o status que ele não está autenticado. Logo depois disso, então, eu tenho um outro endpoint de listar todos os usuários. É algo bem simples, mas ele foi utilizado mais para fazer a questão do usuário que está autenticado e do usuário que tem a permissão de ver essa listagem de usuários. Bom, esses são os endpoints, esses são os fluxos. E esse é o esqueminha que eu pensei para treinar, algo bem simples mesmo. E agora vamos fazer uma explicação mais detalhada, sem se estender muito, sobre o funcionamento do Spring Security na aplicação. Bom, então o primeiro ponto importante de saber é que um usuário ele pode ter dentro do nosso sistema as roles e as authorities. Então o Spring Security ele fala pra gente, olha, a gente só não te dá suporte somente para fazer a autenticação do usuário, a gente te dá suporte também para a autorização. Então, antes de entrar nas roles e nas authorities, é importante saber a autenticação é como que a gente vai identificar o usuário no sistema. A autorização é a gente vai olhar e falar, olha, a gente já sabe que esse usuário está autenticado, agora a gente precisa saber o que ele tem autorização para fazer. Então, o Spring Security te traz essas duas vertentes. Quando você quer autenticar, ou seja, quando você quer identificar quem que é o usuário e quando você quer fazer a autorização dele de acessar certo recurso ou não. No meu caso, eu tenho as authorities no banco de dados, então a gente tem um relacionamento, aqui se eu vier em user, a gente tem um relacionamento de muitos para muitos. Então eu tenho salvo no banco de dados as authorities, as roles, e aí eu faço um relacionamento de muitos para muitos com elas. Ou seja, digo que um usuário pode ter muitas authorities, muitas roles, e essa role ou essa authority pode ter muitos usuários utilizando ela. Mas o que é, de fato, então, essas roles, essas authorities, que eu estou falando um monte e não expliquei ainda, né? Quando eu digo da autorização do usuário, a gente pode utilizar então uma role ou uma authority. A authority ela é uma permissão mais granular, mais específica. Então, se a gente tiver, por exemplo, um e-commerce, a gente poderia ter uma authority chamada delete product, que significa que se o usuário tiver a authority delete product, ele está liberado para deletar um produto, para apagar um produto. Caso contrário, a gente não libera o acesso do recurso de deletar produtos do nosso sistema. Então a gente faz uma validação. Olha, o usuário tem a permissão delete product. E aí a gente sabe se a gente vai liberar o acesso a esse serviço ou não. Aqui tem um enum, eu coloquei só a nossa primeira e única authority, que é a de visualização de usuários. Mas aqui você poderia ter outros. E é o nosso modelamento da authority no banco, então é bem simples, é só um identificador. O nome dela, que é do tipo do enum, então tá ligado. E uma descrição para falar o que essa authority pode fazer e etc. O mesmo acontece com a role. A diferença é que a role ela é uma permissão mais alto nível, então aqui a gente já está falando como se fossem os cargos dentro do nosso sistema. Então a gente pode ter o administrador, a gente pode ter o moderador, a gente pode ter o cliente, o usuário final, com baixas permissões. E isso também está mapeado nas roles aqui. Então a gente pode ter uma role de usuário, uma role de moderador, uma role de admin. E isso vai definir as regras de permissões dentro do nosso sistema. E por que uma dúvida que pode ter surgido, né? Por que em authority é exatamente o mesmo nome? E aqui em role eu coloquei role user, só que no conteúdo dela de fato eu só coloquei user. O Spring Security ele trata os dois exatamente da mesma maneira. Então se eu vier aqui em Granted Authority, que é a interface que
que vai mapear a nossa lista de autorizações, ele não tem uma dessa para roles e uma dessa para authorities. É tudo granted authority. Mas como que eu posso falar para o Spring que eu quero validar por uma role ou por uma authority? Quando a gente fala, a gente pode fazer isso. Eu quero validar por essa role, eu quero validar por essa authority. A diferença é que quando a gente fala que a gente quer por uma role, ele coloca o prefixo role underline antes, automaticamente. Então, se eu digo assim, olha, você só vai liberar a rota de deletar produtos para o usuário, caso ele tenha role admin. A gente não vai falar para ele role admin, a gente vai falar para ele só admin. E aí, dado o contexto que a gente pediu uma role para ele, ele já vai saber que ele precisa colocar o prefixo role underline antes do admin. Então, por isso que no conteúdo de fato eu coloco admin. Só que lá no banco de dados precisa estar salvo com role underline. Porque quando a gente fala, olha, o usuário tem a role admin, ele vai ver se o usuário tem, dentro da lista de permissões daquela interface granted authorities, role admin. Só que ele já está fazendo isso automático. Se a gente coloca role admin aqui, e não faz nenhuma configuração para ele ignorar o prefixo dele, ele faria isso. E aí no nosso banco de dados não seria isso que estaria salvo. No vínculo com o usuário não seria isso que estaria salvo. Então tem que tomar esse cuidado, e isso é uma regra do Spring Security, que é óbvio que tem como ser configurado, tem como trocar esse sufixo e etc. Bom, então vamos lá. O nosso modelamento é esse. Um usuário pode ter uma lista de authorities e uma lista de roles, que todas estão salvas no banco e mapeadas por um menu, no caso. Vamos seguir aqui. Então, na nossa classe de configuração, acho que é importante de falar antes de ir para o funcionamento de fato do fluxo. A gente tem dois métodos, o Default Security Filter Chain e o Password Encoder. Aqui são duas coisas importantes de explicar que funcionam dentro do Spring Security, que é o Filter Chain e os métodos de hash, de criptografia da senha. Primeiro, eu acho que eu consigo mostrar algumas imagens legais aqui sobre o Filter Chain. Então, o Spring Security ele trabalha com uma cadeia, uma corrente de filtros que vão sendo aplicados em uma ordem. Então, o nosso cliente faz a chamada, e aí essa chamada com essa request, ou seja, os dados que o cliente mandou, passa por uma série de filtros, chega de fato na nossa aplicação, depois volta e pode passar por uma série de filtros na volta. Então, uma coisa importante é que é nesses filtros que a gente vai dizer, olha, eu quero que a rota XPTO só possa ser acessada por usuários autenticados. Ou, olha, eu quero que a rota fulano de tal seja liberada para todo mundo. E aí é nesse método Default Security Chain que a gente configura por conta da anotação bin, e na classe anotação configuration. Então o Spring Boot já entende que é algo que pode ser utilizado por dentro dele ou por alguma biblioteca de fato para uma configuração. E a gente consegue definir, então, por exemplo, olha, na rota ALF, tudo para frente, tudo que tem a ALF na rota, ou melhor, tudo que tem a API V1 ALF, quero permitir para todo mundo, não importa se o usuário estiver autenticado ou não. Diferente da rota API V1 Users, que é a nossa listagem de usuários. Então eu deixei duas linhas de exemplo, que aqui eu digo que eu só quero que a role admin consiga acessar esse endpoint. Então só se caso o usuário tenha role admin, ele vai conseguir acessar o endpoint. A mesma coisa se eu tivesse descomentado a linha de cima, que somente quem tivesse authority view users conseguiria acessar. Mas você fala assim, caramba, o front chama. Como que ele sabe se o usuário tem a autenticação, ou se o usuário tem a autorização, ou está autenticado e etc. Isso tudo funciona através do token dele, do token JWT dele, que a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso.
E o Password Encoder é outra coisa importante de falar também, é que a gente configura qual que é o mecanismo de criptografia da senha que a gente vai querer. Então tem o Bcrypt, que é um dos mais famosos, tem outros como o Argon, não vou me recordar demais agora, mas é nesse método Password Encoder, do tipo Password Encoder, que a gente vai instanciar a nossa classe, que vai disponibilizar para a gente alguns mecanismos de hash de senha e de match entre uma senha que está hasheada e uma senha que não está. Então essa é a classe que a gente vai falar para o Spring Security assim, olha, sempre que eu me referenciar ao Password Encoder para utilizar os métodos que ele me dá, eu quero que você utilize o algoritmo do Bcrypt por trás. Então, a nossa única configuração é essa, e aí ele já dá para a gente esse Password Encoder com o mecanismo que a gente escolheu para fazer os métodos. Então, o legal é o seguinte, você pode trabalhar em desenvolvimento, por exemplo, utilizando... deixa eu ver se eu lembro... tinha um método aqui que você não hasheava a sua senha e você pode usar para desenvolvimento, óbvio que isso não é recomendado para produção, e quando for para produção você simplesmente troca a classe e fala assim, não, agora eu quero que fique como o Bcrypt, ou eu quero que fique como o Argon Password Encoder. Então ele vai utilizar o algoritmo do Argon para criar o hash e para fazer a comparação das senhas. Isso é bem legal. Uma coisa que confunde o pessoal bastante é falar, caramba, mas eu nunca acesso esse Password Encoder que eu configurei de fato. Pode ver que no meu IntelliJ mostra que não tem uso. Isso porque o Spring Security, o Spring, por conta das anotações, entende que é algo de configuração e já permite que o Spring Security se referencie por ele. Então depois eu vou mostrar, mas quando eu injeto a dependência Password Encoder, o Spring Security já sabe que é o Bcrypt que ele tem que utilizar. E isso é bem legal. Beleza? Depois eu volto para explicar essa questão do filtro e etc. Mas vamos agora para o nosso login de fato. O cadastro está bem tranquilo, é só... ou melhor, vamos para o cadastro, né? Então o cadastro é simplesmente utiliza o Password Encoder, igual eu tinha mostrado. Então a gente injeta a dependência aqui utilizando o construtor injection. Então eu recebo o Password Encoder e aí eu falo, caramba, esse não é o mesmo do outro, não está referenciando o outro. Quando eu venho na importação, esse Password Encoder é direto da lib do Spring Security. Mas aí, como a gente fez a configuração, o algoritmo que ele vai usar por trás é o que a gente instanciou lá. Então, tá show de bola. Então, no nosso cadastro, no nosso registro, eu simplesmente recebo um DTO com os dados do usuário, crio o hash da senha. E aí, o legal é que a gente pode ver o método encode aqui, e aí ele vai ser abstrato porque todas as implementações, seja o Bcrypt, seja o Argon, seja outras, vão ter o método encode. Então isso é bem legal. A gente hasheia então a senha e constrói o usuário a partir do que veio da DTO. Então seta o username, o e-mail, a senha agora que já está hasheada. Pega as roles que o front-end mandou e as authorities e seta no usuário. E a gente finaliza salvando esse usuário. Então o resultado final desse save é um usuário com a senha criptografada pelo nosso algoritmo que a gente escolheu, com uma série de roles e uma série de authorities vinculadas a ele. Super legal. Então, como que funciona a autenticação desse usuário agora? Então, o método escolhido foi o username e a senha, ou no caso, o e-mail e a senha. O front vai mandar para a gente, então, através do nosso record aqui, dois campos, o username e a senha. E aqui no nosso auth a gente vai fazer um esquema de buscar o usuário pelo e-mail, fazer o match das senhas. Então, caso não bata as senhas, a senha que o usuário mandou com a que ele tem cadastrado, a gente lança uma exceção. Mesma coisa acontece caso a gente não encontre esse usuário no banco de dados. Aí uma coisa importante
que só para adicionar como observação, é óbvio que eu não vou me estender quanto a isso, é que outras pessoas, e é bem comum na verdade, de utilizarem os próprios mecanismos do Spring Security para fazer essa autenticação. Então pode ser que você veja em exemplos na internet, no YouTube, igual eu já assisti alguns para estudar, que eles não fazem essas comparações de senhas, porque o Spring Security já traz um carinha pra gente, que é o Authentication Provider, que já faz tudo isso pra gente. Mas no meu caso eu quis fazer manualmente para ver mesmo como funciona e etc. Mas tem uma outra abordagem que você pode seguir, que é utilizando, que talvez você já tenha ouvido falar ou visto na internet, que são as interfaces User Details e User Details Service. Então, uma explicação bem superficial quanto a isso. Deixa eu ver se eu consigo entrar no Paint para fazer um Paint online aqui. É uma explicação bem superficial quanto a isso. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais detalhes ou mostrar na documentação depois, ou fazer projetos utilizando esse mecanismo. É que a gente tem os nossos providers e eles são vários métodos de autenticar um usuário. Então a gente pode ter, por exemplo, um provider que autentica pelo e-mail e pela senha. A gente pode ter um provider que autentica, por exemplo, pelo OpenID Connect, que é uma outra tecnologia que a gente pode utilizar. A gente tem um provider, se eu não me engano, que autentica pelo SMML, não sei a nomenclatura correta, que deve ser um outro tipo de autenticação, que eu não tenho conhecimento agora. E beleza, a gente tem vários tipos, então, mas aí você deve estar pensando, se a gente tem vários tipos de autenticar o usuário, como que o Spring Security sabe qual que ele utiliza? E aí vai ter um cara chamado Authentication Manager. Esse Authentication Manager, a gente chama ele e fala assim, olha, autentique o usuário para mim. E ele vai escolher, vai ver primeiro quais são os providers que estão disponíveis. Então, diz que eu posso ter vários providers. Ele vai ver quais são os providers que estão disponíveis e vai tentar autenticar. Aí ele vai falar assim, opa, beleza, nesse aqui autenticou, é um usuário autenticado. Ou, se caso ele não encontrar nenhum provider, tem as tratativas e etc. E isso está basicamente na documentação e pode achar em vídeos na internet também. E então o jeito mais rápido de se fazer uma autenticação e até que mais fácil, desde que você tenha os conhecimentos do que está acontecendo por trás, ao invés de usar um usuário comum, igual a gente fez, é você implementar a interface do User Details. Só que quando eu faço isso, óbvio, eu tenho métodos que eu preciso obrigatoriamente implementar, que dizem aqui se a conta está expirada e etc. Então o que o Spring Security faz? Só vou adicionar mais uma service aqui para ficar de exemplo. É um carinha chamado User Service, que a gente pode fazer uma implementação. E vou implementar esses métodos. Opa, perdão. Aqui. Então, o que o Spring Security faz? Aqui no meu Auth Service, então, eu estava explicando que eu fiz tudo na mão. Mas o que tem algumas pessoas que fazem também, que é importante ressaltar, que é uma maneira bem legal também. Elas, então, injetam aqui o Authentication Manager, que foi o carinha que eu expliquei para vocês aqui. Eles injetam o Authentication Manager e utilizam o método do Authentication Manager chamado Authenticate, que precisa de um objeto do tipo Authenticate. Então, o que esse Authentication Manager faz? Ele busca uma lista de providers. Então, aqui no caso, só para explicar a nomenclatura, Provider Manager é uma implementação do Authentication Manager. Então, entendam como Authentication Manager, ou enfim. Ele busca uma série de providers que estão disponíveis para a gente autenticar nosso usuário. Mas você fala, caramba, mas eu não configurei nada disso. É porque o Spring Security, ele traz muita coisa por padrão, muita coisa mesmo por default, e a gente só precisa chamar. Então, quando a gente usa esse Authenticate, a gente precisa passar, então, aqui, um objeto do tipo Authentication.
que o pessoal normalmente constrói esse objeto antes com as nossas credenciais. Então eu posso dizer que eu quero um novo objeto de autenticação, que ele já está até me recomendando aqui, que é do tipo username e password authentication token. E aqui eu posso trazer o meu auth.to, auth.to.username e auth.to.password. Então o que acontece quando eu faço isso aqui? Quando eu faço isso aqui, cara, isso é muito louco. Porque quando eu faço isso aqui, o Authentication Manager busca um provider disponível. Como a gente não configurou um provider de autenticação disponível, um Authentication Provider. Como a gente não configurou, ele vai utilizar o default. O default, se eu não me engano, é o DAO Authentication Provider, que ele vai utilizar, que é por um esquema de senha, username e senha. E aí, o que ele vai fazer? Esse DAO Authentication Provider, o esquema que ele autentica é pegar o usuário pelo username e encontrar esse usuário e pegar a senha que foi passada no objeto Authentication e comparar com o usuário que ele encontrou. Então, quando a gente simplesmente faz isso, o Authentication Manager vai lá no DAO, Authentication Provider, e fala assim, viu, autentica esse usuário. E aí ele vai buscar uma implementação nossa de User Detail Service, chamar o método Load User by Username, que a gente poderia buscar no banco de dados, igual eu fiz manualmente. O retorno desse carinha seria do tipo User Details, porque a gente buscou o nosso usuário. E que nem eu tinha mostrado, a gente implementa User Details. Ele pegaria esse retorno, utilizaria o nosso password encoder que a gente configurou aqui e faria o match de senha. Então, olha que louco. Se caso você quiser implementar na sua classe de usuários o User Details, você simplesmente precisa criar uma implementação de User Detail Service, utilizar o mecanismo ao seu critério de fazer a busca no banco de dados e trazer esse usuário, que simplesmente você chamando o Authentication Manager.authenticate, ele já vai bater no DAO, Authentication Provider, que vai buscar a sua implementação de User Detail Service, que vai utilizar o método de buscar o usuário pelo banco. E caso ele obtenha esse usuário, que é do tipo User Details, ele vai usar a sua configuração de Password Encoder para comparar a senha. Então, assim, cara, tem muita coisa acontecendo e isso é muito louco, porque são poucas configurações que você precisa fazer. Então, essa configuração que eu fiz aqui foi algo que fez todo esse processo, mas que a gente não precisaria. No caso, eu só precisaria disso. E aí aqui, eu não me recordo exatamente qual que é o retorno desse cara. Então, ele lança as exceções de autenticação. Então, nesse meio do caminho, caso ele não encontre o usuário, ou caso a senha não bata, ele vai lançar essas exceções. E se eu não me engano, é do tipo Authentication também. Se eu não me engano, é do tipo Authentication. Mas aí a gente já pressupõe que na linha de baixo a gente já tem o nosso usuário autenticado. E aí a gente consegue pegar as authorities dele. Tudo isso foi mapeado, então, aqui em Load by Username por conta do User Details. Então, esse esqueminha, de forma resumida, o Authentication Manager ele vai buscar providers de autenticação disponíveis para a gente. Ele vai chamar os que estiver disponível, vai ver se a autenticação foi feita. E aí ele vai concluir a autenticação pelo que foi feito. Vai tentar por todos que estiverem disponíveis até que a autenticação ocorra com sucesso. Caso não tenha nenhum ou caso não ocorra a autenticação em nenhum deles, ele vai lançar a exceção de autenticação para o nosso usuário. E por default, quando a gente cria o nosso objeto Authentication utilizando o Username Password Authentication Token, a gente precisa passar o username e o password. E quando a gente fala Authentication Manager, autentica esse cara aí pra mim, ele vai buscar um Authentication Provider disponível. E aí, se a gente entrar aqui no da Authentication Provider, eu acho que eu vou conseguir mostrar isso pra vocês,
que aqui embaixo, ou deixa eu ver melhor, ele tem os métodos aqui. Aqui, ele tem esse additional authentication checks, que recebe o user details, que eu falei que ele usa o nosso user details service para buscar o usuário, e recebe o nosso objeto authentication, que a gente instanciou aqui. E é aqui que ele faz exatamente o que eu tinha feito manualmente. Pega a senha, utiliza o password encoder que a gente configurou e faz o match. Então isso é bem confuso para quem vê a primeira vez, que fala, ué, eu tenho um user details aqui, que é o meu usuário. Eu tenho um user details service que busca o usuário no banco, que está aqui. E aí eu chamo um Authentication Manager que simplesmente liga tudo. E é exatamente isso que acontece. Então, aqui no fluxo, a gente passa o nosso username e o nosso password pro username password authentication, que é esse cara aqui. A gente chama o Authentication Provider. Ele vai buscar providers disponíveis, no caso da Authentication Provider. Ele vai bater na nossa implementação do User Details Service e no Password Encoder. Então lembra que eu falei? Ele vai buscando as nossas implementações e as nossas configurações. E o retorno disso é o nosso User Details juntamente com as nossas authorities, fazendo a autenticação do usuário. Então tem essas duas maneiras de autenticar o usuário. Utilizando o provider que já faz tudo pra gente, ou como eu deixei aqui no primeiro exemplo, fazendo a autenticação na mão. E isso é muito legal, muito mesmo. Então, independente do método que você escolha, eu espero que o fluxo tenha ficado claro. Você pode fazer tanto manualmente isso, mas também pode aproveitar do poder do Spring Security para utilizar os providers de autenticação que ele já tem feito. E caso não te sirva também, você pode criar o seu próprio Authentication Provider e, enfim, pode configurar ele na nossa classe de configuração. E aí, cara, o Spring Security é um mar a se explorar, né? Então, independente do método que você escolha, você vai receber ou o seu objeto de usuário, igual no meu caso aqui, ou o objeto authentication, que vai trazer basicamente os mesmos dados. A gente pode chamar nossa service de criar o token. Então, nesse modelo, eu estou autenticando o usuário, gerando um token para ele, falando assim, olha, nesse token, eu falo, olha, esse é seu username, ou esse é seu e-mail, no caso, sua identificação. E essas são as suas authorities. Essas são as permissões que você tem. Então, quando o usuário que está autenticado fizer uma chamada para minha API, eu vou pegar o username dele, vou pegar as authorities e falar, esse cara está podendo fazer isso que ele está querendo, ele está sendo sacana e está tentando burlar a parada, entendeu? Então, aqui eu recebo o usuário. Posso trazer um vídeo depois ou escrever algo sobre como funciona o JWT, os headers, payload, a assinatura, o hash que a gente gera para decodificar, encodificar a questão e tal. Mas passando agora um pouco mais a limpo. Eu tenho esse método que popula as authorities. Então ele simplesmente pega as authorities do usuário, juntando, na verdade, as authorities e as roles, e jogando numa string para a gente poder criar o nosso JWT como string. E aí eu construo o meu token. Então tem a questão da expiração, tem a questão da chave de assinatura e dos nossos objetos que a gente passou para ele. Feito isso, esse é o token que eu retorno para o usuário quando ele se autentica. E igual eu falei, seja uma autenticação manual, seja uma autenticação utilizando o Authentication Provider. No final das contas, a gente iria obter os dados do usuário e criar a autenticação dele. Tá, feito isso, ele fez o login, recebeu o token. Como que agora, então, a gente fala, por exemplo, que na nossa rota de pegar todos os usuários, a gente quer saber o que de fato esse usuário, quem ele é e o que ele pode fazer. Isso a gente consegue configurar num filtro. Então, outra coisa muito importante de se saber do Spring Security é o filter chain e os filtros. Então eu não me recordo se eu já comentei, mas o filter chain é uma cadeia de filtros que são colocados em ordem. Já tem alguns por default quando você starta o projeto do Spring Security, e você pode criar os seus filtros também, configurar
o que eles fazem, em que momento eles vão ser utilizados, qual é a ordem deles nessa corrente, nessa cadeia de filtros. Então, basicamente os filtros recebem a request, ou seja, informações de quem chamou o nosso serviço, e response, informações que o nosso serviço já está respondendo, já está retornando para o front-end. E aí a gente consegue fazer validações, consegue barrar o usuário antes que ele chegue na nossa aplicação e etc. E é um filtro que a gente vai usar para saber se o usuário está autenticado ou não nas próximas chamadas dele. Na primeira ele ganha o token, nas próximas a gente vai validar esse token. Então eu tenho um filtro aqui de validação de token. A gente estende a classe de filtro once per request filter. A gente poderia estender também diretamente o filter. A diferença é que a gente garante que o nosso filtro seja executado uma vez só na cadeia de filtros, uma vez por requisição, como diz o nome. Estendendo essa classe, a gente tem que sobrescrever o método do filter interno, que é o nosso filtro de fato. Então, que nem eu comentei, a gente recebe a request, a response e a nossa cadeia de filtros. Então, o legal é que depois que a gente termina o nosso filtro, a gente fala, olha, filter chain, passa para o próximo. Que é exatamente o que essa linha está falando. Faça o próximo filtro e passe adiante essa request e essa response. O legal, então, é que se a gente quiser adicionar uma propriedade na request ou na response, ele vai passando para frente. E depois que chega na nossa aplicação que volta, os filtros que estão trabalhando na volta também recebem essa propriedade. E aí ele vai passando entre os filtros que estão nessa cadeia. Nosso papel aqui basicamente é ver se o usuário tem um filtro, o token. Então, passou no header, é uma convenção no caso, né? Passar com o authorization. A gente busca então ver se ele tem o token passado pelo header, começa com um bidder e etc. Então esse método de recover token, ele vai pegar esse filtro, utilizar o substring para pegar a partir do bidder para frente, para pegar só o token de fato. E aí a gente tem a nossa JWT Service que vai validar o token. Então a gente tem um método de extrair as propriedades do token. E se eu não me engano, esse método lança algumas exceções do tipo token expirado, token inválido. Acho que dá para entrar para mostrar rapidinho. Ele lança essas exceções: token expirado, token não suportado, token mal formado, a assinatura está errada e etc. E então ele precisa estar dentro de um try-catch para a gente tratar essas exceções e falar, olha, você pode tratar especificamente para dar a mensagem correta para o usuário, ou simplesmente falar token inválido. Feito isso, caso passe dessa linha, significa que não lançou nenhuma exceção, não barrou o usuário, a gente consegue extrair o nosso username, as nossas authorities que a gente tinha populado. E aí aqui está uma coisa muito legal de se falar. A gente pode construir o nosso usuário novamente, que a gente tinha construído para autenticar lá no auth-service, só que agora com os dados que a gente extraiu do token. Então quando a gente vai autenticar ele, a gente passa o username, o password e pronto, a gente quer fazer a autenticação manual. E aí a gente recebe um objeto do tipo authentication, que são essas mesmas propriedades. Só que agora a gente já autenticou ele pelo token. Então a gente pode construir direto esse objeto authentication e setar no contexto de segurança do Spring Security que esse objeto que esse usuário está autenticado. Então a gente pulou, fez uma interceptação da autenticação que ia acontecer lá na frente, que o Spring Security ia barrar o usuário, para falar assim, não, ele já está autenticado, olha, cara, fica tranquilo que esse usuário já está autenticado, que é através do Security Context Holder. Então, vindo aqui na doc, rapidinho, na nossa arquitetura, a gente tem o Security Context Holder. Então, ele é um objeto que dentro dele tem o Security Context, que dentro dele tem o Authentication, que tem o nosso Principal, que normalmente é o dado do usuário, que é o username, o e-mail. Credentials, que com frequência é a senha.
e as authorities que a gente carrega. Então aqui eles dão um exemplo que a gente pode criar o nosso authentication, exatamente igual a gente fez ali embaixo, e setar no contexto do security context, falando assim, olha, o usuário que está fazendo a chamada está autenticado, porque esse é o papel do security context holder, é saber os detalhes, armazenar os detalhes de quem está chamando a nossa aplicação. Então quando a gente fala, a gente pega o contexto e seta no contexto a autenticação, a gente fala assim, cara, o usuário está autenticado, a gente já autenticou ele. Então a gente constrói esse objeto authentication, passando um username. A senha, que são as credentials, a gente não tem, porque não como o token JWT pode ser decodificado fácil e etc. A gente não pega a senha. E a gente aqui utiliza para separar a lista que está em string entre as authorities dele de fato. Então a gente seta a autenticação e a gente fala filtro, pode continuar para o próximo porque a gente já fez o nosso trabalho aqui. E a gente fala, mas a gente precisa falar então que esse filtro nosso vai ser utilizado antes do filtro que o Spring Security utiliza para autenticar o usuário. Porque se inverter, se ele tentar autenticar primeiro, no Security Context Holder ainda não vai estar falando que a gente autenticou o usuário. E essa configuração de filtro antes, filtro depois, filtro em qual posição, a gente faz dentro do Security Config. Então eu falei que ia voltar nesse carinha no final. Aqui a gente pode utilizar então o Add Filter Before. Falar assim, olha, eu quero que o meu filtro de token aconteça antes do filtro de autenticação por username e senha. Então olha que louco, quando a gente passa pelo filtro de token, a gente já setou no contexto de autenticação do Spring Security que o usuário está autenticado. E aí a gente já passou as credenciais dele. Quando chegar no filtro de username password Authentication, ele vai falar assim, putz, esse usuário está autenticado, meu trabalho aqui já está feito, não vou precisar fazer nada. Isso que é o mais louco. E aqui no final, opa, tem um errinho aqui. E aqui no final a gente pode sobrescrever então da classe que a gente está estendendo vamos por request filter, o método chamado should not filter. Esse método retorna um booleano que o Spring Security vai usar para saber se ele deve utilizar esse filtro ou não. Então quais foram as condições que eu coloquei? Olha, se a rota que estiver sendo chamada for API/v1/auth, ou se o usuário não tiver o token, eu não quero que você utilize esse filtro que eu implementei. O que isso significa? Se a rota for /auth, eu não quero ir lá olhar no headers, porque eu sei que a rota é pública, eu não preciso fazer isso. E aqui você poderia colocar a sua regra para atingir todas as suas rotas públicas, enfim. E outra coisa é que como eu tenho um método que valida se tem o token no header ou não, eu também não quero utilizar esse filtro se não tiver, seria perca de tempo. Então eu valido antes de chamar o filtro. E eu detectei que não tem um token e eu não faço nada. O que aconteceria se o usuário chamasse uma rota que seja diferente de auth, como por exemplo a listagem de usuários, e não tivesse o token? Esse filtro não seria utilizado. No contexto de segurança, esse usuário não estaria autenticado. Chegou no filtro de username password, barrou, porque ele não está autenticado, ele não passou as credenciais dele, e aí esse usuário vai receber um 401 na lata. Pessoal, eu acho que é isso. Uma explicação rápida sobre o projeto, sobre o que foi feito. Aqui a documentação tem muita coisa, posso deixar aqui para vocês depois. Questão da senha, arquitetura de autenticação, de autorização. Então, tudo isso que eu expliquei foi feito através de estudos de curso, através de estudos aqui da documentação. E se vocês gostarem, posso trazer mais detalhes sobre isso. Beleza? Valeu, abraço, até mais.